Hello everyone! Você já entrou ótimo. Despedida, vai ficando esquecida. Hello everyone! Sejam todos muito bem-vindos. Vou colocar o Hello everyone aqui no Facebook. O pessoal que acompanha no Facebook fica com umas animaçõezinhas bonitinhas lá, com os textos e tal. Hello everyone! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, essa nossa live vai ser sobre. Assim, quando eu tava planejando essa live, eu falei assim, gente, esse é o tipo de live que eu adoro fazer porque, tipo, é muito divertido de fazer, né? Hoje a gente vai falar sobre os falsos amigos no inglês. O que são os falsos amigos no inglês? São palavras que, quando você ouve essa palavra ou quando você vê essa palavra escrita em inglês, ela se parece muito com uma palavra em português. E aí você acha que essa palavra, que é muito parecida em inglês com uma outra em português, tem o mesmo significado. E aí você dá com os burros na água, porque elas são diferentes. Vamos primeiro enfatizar uma coisa aqui que é muito importante. A maioria, quando a gente tem palavras que são parecidas, tá? Palavras que quando você escreve em português e quando você escreve em inglês, elas são parecidas, a gente chama isso de cognato, tá? Um termo cognato é um termo que ele tem escritas semelhantes, né? E muitas vezes também ele tem pronúncias semelhantes, e ele também tem o mesmo significado nas duas línguas. Esse é um termo cognato, tá? Então, o termo cognato é isso. Você vê ele numa língua, ele tem um significado, e na outra língua, aquela outra palavra que é o cognato daquela língua original também tem o mesmo significado da anterior. É muito importante a gente saber que, em inglês, a maioria dos cognatos, né? A maioria dos termos que são parecidos, das palavras que são parecidas em inglês e em português, são cognatos verdadeiros, tá? Então, a grande maioria das palavras que você vê que é uma palavra parecida com o português, você pode ter certeza que essa palavra é a mesma. Só que existem as exceções, e as exceções são justamente aqueles casos que as palavras não são, que as palavras não têm o mesmo significado, né? E é exatamente sobre essas palavras que a gente vai falar hoje, né? Bruno, me dá um exemplo de um cognato em inglês. Por exemplo, radiation, né? Radiation, né? Para o pessoal que está lá no Facebook, eu vou escrever, né? Radiation. O que é radiation, né? Radiation é radiação, né? Então, ó, você está vindo no Facebook, você vai acompanhar. Radiation é radiação, né? Então, é uma palavra que ela parece em inglês com português e ela tem o mesmo significado, né? Então, a grande maioria dos termos, como radiation, a grande maioria dos termos em inglês que são parecidos, são termos cognatos, ou seja, eles também têm o mesmo significado nas duas línguas. O que a gente vai falar hoje são sobre algumas das exceções, ou seja, alguns termos que não que são parecidos, mas que não têm o mesmo significado. Tudo bem? Então, essa ressalva é importante, porque senão as pessoas ficam, ai meu Deus do céu, porque entra o desespero, né? A pessoa já fica desesperada. Ah, mas é porque, tá vendo só? Em inglês a gente pensa que é uma coisa e é outra. Começa aquele drama terrível. Você tem que entender que, na grande maioria das vezes, os cognatos fazem todo sentido, tá? Os cognatos, eles estão ali. A gente tem muito mais termo cognato em inglês do que a gente tem termo falso cognato, né? É porque é importante a gente dar uma olhada nos falsos cognatos para a gente não cometer nenhum tipo de erro. Mas em falsos cognatos. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre um termo aqui, que é um termo muito importante. Deixa eu ver aqui se tá saindo tudo aqui. Não. Deixa eu colocar o mic no microfone correto aqui, tá? Deixa eu ver aqui, porque o Facebook saiu o microfone. Eu espero que agora esteja saindo o som lá no Facebook, tá bom? Então, o primeiro termo é college, né? College, né? Que termo é esse? College, né? Quando a gente vê a palavra college, a gente pensa em colégio, é ou não é? Né? Quando a gente vê college, a gente pensa em
colégio, né? Mas esse é um falso cognato, tá? Então, college, em inglês, é faculdade, não é colégio, tá? Então, quando você vê college, não é faculdade, não é colégio, é faculdade. Então, tem que tomar cuidado. Ah, eu fui no college. Não, você não foi. Você foi a school, né? Porque colégio, escola, em inglês é school, né? School, escola, né? Olha aí pra você ver. School, escola, a gente tem um cognato, né? Discutivelmente um cognato, ele tem uma semelhança muito mais de pronúncia do que de escrita, mas não deixa de ser. É school, escola, né? School, escola. Então, college é faculdade em inglês. Tem que tomar cuidado para... Ah, é college, então é colégio, é escola. Não, college é faculdade. Tudo bem? Outro termo que é um falso cognato. Eu adoro esse termo. Esse termo aqui causa muita confusão. E esse termo é costume. Costume, né? Costume. A pessoa olha costume, ela pensa o quê? Costume, né? É um costume, né? Não é, tá? Não é. Costume em inglês é fantasia, no sentido de roupa, aquela roupa que você veste que parece um personagem, que parece alguma coisa assim. Então, isso é uma costume. Costume é uma roupa que você usa numa festa fantasia, tá? É costume, tá bom? Meriolete entrou aí, seja bem-vinda. Então, a gente precisa entender isso, tá? Costume é fantasia. Bruno, e fantasy? Fantasy tem a ver com fantasia no sentido de sonho, no sentido de delírio, no sentido de algo criativo, no sentido de imaginação. Isso sim é fantasy, tá? Então a pessoa fala assim, eu vou numa festa fantasy, você não vai nada, tá? Você não vai nada. E tem que tomar cuidado também, porque às vezes quando você fala fantasy, você tem aquela ideia de fantasia sexual, né? Quando a pessoa fala assim, my fantasy, né? Então em inglês tem isso. Tá? Então, se você está falando de fantasia que se usa numa festa, fantasia de médico, fantasia de super-homem, fantasia de Batman, isso daí não é fantasy, isso aí é costume, tá? Então, você vai para uma costume party, que é uma festa à fantasia. Muito cuidado para você não cometer esse erro, tudo bem? Então, esse é um falso cognato. Tá? O costume é um falso cognato. Tá bom? Agora, fantasy no sentido de fantasia, de fantasiar, né? De fantasia, de imaginação e tal, aí tá certo, tá? Aí tudo bem, aí você pode usar o fantasy, que aí neste caso, para este significado específico, fantasy é um cognato, né? Fantasy e fantasia, tá bom? Agora, fantasia que você usa para festa, não. Fantasia que você usa para festa é costume e não fantasy. Então, muito cuidado. O nosso outro termo que também é um falso cognato, que muita gente quando fala comete o erro, é o termo fabric, tá? Fabric. O que acontece? Muita gente quando vai falar fabric, as pessoas acham que fabric é fábrica, tá? Fábrica. E fabric não é fábrica. Fabric é tecido, pano, tá? Um tecido, um pano é fabric, tá? Em inglês. Fábrica em inglês, no sentido de indústria, é factory. Então, se a pessoa falar fabric, você acha que fabric é fábrica? Não é, tá? Não é. Em inglês, fábrica, no sentido de indústria, é factory, tá? Então, toma muito cuidado. Esse é um erro que muito aluno costuma cometer, né? Porque palavras parecem muito de fato, né? Fabric, fábrica. Então você acha que realmente é isso, porque elas são muito parecidas. Mas não são, tá? Então fabric em inglês, que é F-A-B-R-I-C, né? Que é a mesma coisa como se você escrevesse fábrica, só que sem o A no final, tá? Fabric em inglês significa tecido, significa pano, tá bom? Não tem nada a ver com factory, que é indústria, né? É fábrica no sentido de indústria, uma fábrica de sapato, uma fábrica de automóvel, uma fábrica de mesas, né? Aí é factory, tá bom? Então, esse é mais um falso amigo, mais um falso cognato.
Um outro que eu gosto muito, que esse daqui os alunos adoram errar, eu não disse que essa live ia ser divertida, eles adoram errar é o seguinte, a palavra em inglês é grip, 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 G-R-I-P, grip. O aluno fala português, olha, grip, o que é grip? Grip é gripe, né? E não tem nada a ver. Grip em inglês é um verbo que significa agarrar, tá? Pegar no sentido de agarrar, né? To grip, né? Então é de agarrar, de pegar alguma coisa e agarrar aquela coisa, é grip, né? E aí a pessoa acha que grip é gripe. E gripe em inglês é flu. Flu, F-L-U, flu. Gripe em inglês é flu. Então você fala que você pegou uma gripe, você fala que você pegou uma flu, e não uma grip. Né? Grip é um verbo que significa agarrar, tem nada a ver com gripe. E eu ainda te digo uma curiosidade, hein? Flu é porque o vírus da gripe, em latim, é influenza. Então esse é o nome do vírus da gripe em latim, influenza. E o latim é a língua da ciência. Então o nome do vírus é em latim, que é influenza, e aí os ingleses diminuíram, em vez de falar, ele pegou influenza, que é o nome do vírus, ele pegou flu. A flu é influenza, que é o vírus da gripe. Então em inglês, flu é gripe, né? Grip é agarrar, tem nada a ver uma coisa com a outra. Outro falso cognato esse falso cognato tem que tomar cuidado, porque esse falso cognato, ele é muito importante. Que falso cognato é esse? O falso cognato que eu vou falar agora é idiom. Idiom, né? Idiom. I-D-I-O-M. Idiom. Porque você olha, idiom parece o quê? Idioma, né? Idiom parece idioma. E não é, tá? Idiom, que é o quê? Mesma coisa se você escrevesse idioma, só que sem o A no final, né? Idiom. Então, idiom significa o quê? Significa uma expressão idiomática. Significa uma expressão, né? Uma expressão em inglês, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma expressão. Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que ela chama rain check, né? Por exemplo, você me convida para jantar, mas eu não posso jantar no horário que você me convidou para jantar. E aí, eu vou dizer para você que eu não posso, mas eu vou dizer para você que você pode marcar comigo de nós jantarmos em qualquer outro horário, tá? Então, eu quero postergar, eu quero marcar este convite para um outro horário. Nesse horário eu não posso, mas a gente pode marcar num outro horário, né? Toda essa ideia de podemos marcar num outro horário é uma expressão em inglês que se chama rain check, né? Então você fala, rain check that, né? Então, vamos marcar para um outro horário? Esse horário não posso mais. Rain check that. Então, vamos marcar para um outro horário? Outro horário rola? Entendeu? Então, isso é uma expressão idiomática em inglês, né? Isso é o que a gente chama de idiom, tá? Quando você quiser falar um idioma, no sentido de uma língua, em inglês você fala language. Então, quando você está falando de idioma no sentido de língua, como inglês, português, russo, alemão, mandarim e assim sucessivamente, a palavra em inglês para isso é languages e não idiom. Idiom significa uma expressão idiomática do idioma, da língua. Perdão, tudo bem? Vamos passar aí para mais algumas coisas aí que podem confundir. Essa eu gosto muito. Essa os alunos confundem muito. E eles adoram falar. Sabe qual que é? Essa é lunch. Você conhece essa palavra? Lunch. Lunch. L-U-N-C-H. Lunch. Aí as pessoas falam lunch. O que é? Lunch é lanche, né? Lunch é lanche. Então, não é, tá bom? Não é. Lunch significa almoço em inglês. É um falso cognato. Você ouvir lunch, dá a impressão de que é lanche. E os alunos cometem muito esse erro. Então, lunch não é lanche. Lunch é almoço. Lanche é snack. Né? Você vai falar, você vai comer um snack, um appetizer, um snack. Tá? Então, almoço em inglês é lunch. E lanche em inglês é snack. Então,
Muita calma nessa hora antes de você ir falando aí que você vai ali no meio da tarde comer um lanche, tá? Que você não vai, você vai ali pegar um snack. Tem inclusive uma expressão em inglês que eu gosto muito, que fala quando você vai querer comer alguma coisa assim, você tá com fome, você quer matar a sua fome, aí você fala assim, I'll grab a bite, né? Bite em inglês é mordida e grab é pegar. Então eu vou lá pegar uma mordida, eu vou lá dar uma mordida, né? I'll grab a bite. Grab a bite. Dá uma mordida em alguma coisa que eu tô com fome. Então, grab a bite. Tá? Então, lunch, lembrem-se, lunch significa almoço. Tudo bem? Outra coisa também, outra palavra, essa palavra aqui gera muita confusão, sabe? Porque ela é uma palavra que realmente ela complica as coisas um pouco. A palavra é mayor, mayor, M-A-Y-O-R, mayor, né? E aí mayor em inglês, aí todo mundo pensa que é o quê? Maior, mayor, né? Maior, mayor. Não é, tá bom? Mayor em inglês significa prefeito. Nossa, Bruno, que coisa. Mayor em inglês significa prefeito, o prefeito da cidade, né? Por exemplo, em São Paulo, o mayor é o Bruno Covas, né? É o Bruno Covas. E no Rio de Janeiro, o mayor é o Crivella, né? Então, mayor é exatamente isso. É uma, uma palavra que significa prefeito. Maior em inglês seria alguma coisa no sentido de greater, bigger, larger. Então, dependendo do que você estiver falando que é maior, você vai utilizar um maior diferente, tá? Em inglês pode ser greater, pode ser bigger, pode ser larger. Então, maior em inglês, as traduções são essas. Mayor em inglês não é maior, mayor em inglês é prefeito, tá bom? Prefeito de uma cidade. Olha pra você ver como é que acontecem as coisas, né? Você vê como é que acontece assim. Ah, a gente tem uma palavra parecida com mayor, que às vezes as pessoas também confundem, que é major, tá? Em inglês significa algo, significa algo, major significa algo grande, tá? Mas não necessariamente ele é um comparativo, tá? Ele é o maior de alguma coisa, né? É como se fosse um superlativo, tá? Então, você fala assim, por exemplo, a major company, ou seja, é uma companhia, uma empresa majoritária, uma empresa grande, né? Mas não necessariamente no sentido de comparar ela com outra, tá? Então, a major company é uma companhia grande, mas não necessariamente no comparativo, porque bigger, larger, greater, aí eu estou utilizando estruturas comparativas, estou comparando sempre uma coisa com outra coisa, tá? E é muito importante também a gente lembrar que major também tem outro significado. Além de grande, major pode significar um rank do exército, tá? Major, não mayor, tá? Mayor com Y é prefeito, major com J, aí sim é grande, tá? Major. E também pode ser uma patente do exército, né? Do exército, das forças armadas em geral, né? Major, que é major, né? Que é major. E aí a gente tem, olha só, um cognato. Olha, agora a gente caiu num cognato verdadeiro, né? Major e major, a gente escreve do mesmo jeito, né? E tem o mesmo significado também, tá bom? Então, mayor, major, vimos aí as diferenças de tudo isso. Uma outra palavra que é uma palavra comum até, que as pessoas veem constantemente por aí, é uma palavra que muitas vezes as pessoas confundem, que é office, né? Office em inglês significa escritório. E muitas vezes as pessoas acham que office significa oficina, né? Então hoje em dia essa palavra já está mais difundida, então é o erro que acontece com menos frequência, porém ainda acontece. Então lembremos que office significa escritório, tá? E oficina mesmo, se você for falar de oficina, oficina no sentido de vários cursos, de várias palestras, alguma coisa nesse sentido, pode ser workshop, né? Workshop. Né? E se você quiser falar de oficina de carro, de conserto de carro, você pode falar a mechanic shop, ou você também pode falar garage, tá?
Pode falar mechanic shop, ou também você pode falar um garage, que também é a mesma ideia, tá? De um local para consertar carro. Então lembrando que office significa escritório, não tem nada a ver com oficina, a não ser que seja uma oficina relacionada a, se você estiver falando de oficina que tem vários cursos, né? São vários cursos, e aí se você fala workshop. Tá? Se a gente está falando de oficina, que é uma oficina que tem vários cursos, é o workshop. Se a gente está falando de oficina, que é a oficina do carro, aí é garage, ou a gente também pode dizer que é um mechanic shop. Tá? Agora, office em inglês é escritório, tem nada a ver com nenhuma dessas coisas, né? Giovanni está presente, Mariana também, Rodrigo também, sejam muito bem-vindos. A gente está falando sobre os falsos amigos em inglês, aquelas palavras em inglês, você ouve, são parecidas com palavras em português, você acha que é a mesma coisa, mas não é. Então a gente está vendo, lembrando novamente, vou repetir, que a grande maioria das palavras em inglês que se parecem com palavras em português tem o mesmo significado, tá? Então não vamos nos apavorar, tá bom? Ai meu Deus do céu, olha só, a gente pensa que é uma coisa e outra. A grande maioria das palavras tem o mesmo significado. A gente está aqui falando sobre as exceções, que são o quê? Os falsos cognatos, que são aquelas palavras que a gente acha que é a mesma coisa e não é, porque a gente está com os burros na água, então aí a gente tá resolvendo essas questões aqui, pegando justamente as exceções para a gente poder não cometer erros. E aí, ó, tá aí, ó, o Rodrigo tá falando pretend também. Bem lembrado, Rodrigo. Pretend também é um falso cognato, né? Pretend, a pessoa pensa que é o quê? Que é pretender, né? Nossa, Rodrigo, o que os alunos cometem de erro nisso em sala de aula? O aluno quer falar assim, eu pretendo viajar ano que vem. Aí ele fala, I pretend to travel. Tá errado, tá? Pretender em inglês é intend. Olha só, é intend. Pretend em inglês significa fingir. Olha só, fingir. Quando você está pretending, você está fingindo alguma coisa, né? Então, pretend em inglês não é pretender. Pretend é fingir, né? Intend, aí sim, intend significa eu pretendo fazer alguma coisa, né? Ó, a gente tem aí Drica Vituriano, que está falando deve ser Drica Vituriano, né? Deve ser Adriana Vituriano. A palavra deception é falso cognato? Olha, pode ser, viu? Pode ser. Você sabe que tem um livro muito famoso de uma autora que chama Mary E. Pearson, que chama The Kiss of Deception, né? Então, deception tem a ver com engano, tá? Tem a ver com algo que está enganando. E aí a gente pensa que é decepção, tá? E não é decepção, é engano no sentido de burlar, né? Deception, não? Alguma coisa que engana ser algo que não é, tá? Deception tem a ver com isso, tá? Em algumas situações você pode falar que o engano pode causar uma decepção, tá? E aí isso vai depender do contexto, mas em geral é um falso cognato, tá? Porque deception significa isso, significa engano, significa fraude, pode ser também, não fraude no sentido legal, tá? Mas no sentido do significado, sim. Tá? No sentido da ideia de que você está enganando, de que você está fazendo algo que não é de fato o que parece ser, então aí sim, tá? Mas no sentido legal você tem outras palavras para isso, se você for falar de fraude em termos legais, tá? Aí você tem outras palavras, porque em inglês você tem também a palavra fraud. Você tem esse termo fraud, né? Quando você está falando em termos legais, você fala em legal fraud, né? Então, deception são sinônimos, tá, Drica? São sinônimos, tá bom? Mas são palavras que, apesar de serem sinônimos, têm essas diferenças de contexto, né? A gente tem, inclusive, o termo fraud, existe em inglês o termo fraud, e olha só, fraud e fraude são cognatos. Olha que beleza, fraud e fraude são cognatos, né? A Mariana está perguntando, então, justamente a perguntar sobre o contexto, que pode ter outro significado. Então, às vezes o contexto pode levar a algum outro tipo de interpretação. No entanto, a gente tem que avaliar o contexto, ver a situação do contexto. Em geral, a gente tem que ir pela situação, pelo significado da palavra mesmo. No caso de deception, deception tem a ver com engano, ou com fraude, que também é um sinônimo, como a Drica muito bem colocou aí pra gente, tá bom? Então, vamos passar para mais um. Esse agora é maravilhoso, hein? Esse é maravilhoso, até coloquei ele aqui. Parents, né? Parents, parents, né? De parent,
né? Parent, a pessoa pensa que é o quê? Parente, né? Que é a mesma coisa como você escreve parente, só que sem o E no final, né? Parent, né? Então a pessoa pensa o quê? Que é parente. E parents, em inglês, são pais, pai e mãe, né? Parent em inglês é no sentido de ser pai, de ser mãe, né? Ser pai ou de ser mãe, tanto faz. Em inglês você tem esse termo, tá? Se você fala you're a parent, significa que você é uma pessoa que cuida de uma criança, que cuida de um filho, né? Ou de uma filha. Então, parent tem esse significado. Então, muitas pessoas falam assim, I have many parents. Eu tenho muitos parentes. Não, você não tem many parents. Mas você pode ter parents são two, né? Em geral, né? Em geral, você tem two parents, que é mother and a father, tá? Bruno, e como é que fala parente em inglês? Parente em inglês? Parente normalmente é um termo que a gente usa em português quando a gente quer falar de pessoas que a gente não gosta muito, né? Que tipo assim, parente é dose, né? Mas parente em inglês é relative, tá? De algo relativo, que também pode ser em inglês, tá? Mas relative significa parente em inglês, tá? Relatives. Giovanni falando assim, best teacher. You too. Giovanni também é professor aí de educação física e foi meu personal trainer por muitos anos. Giovanni é the best personal trainer ever. Rodrigo falou assim, ó, actually, né? Rodrigo falou de actually. Actually também é um falso cognato, tá, gente? Actually, você tem a impressão que é atualmente, né? Actually, o Rodrigo colocou. Actually dá a impressão de que é atualmente. Não é. Em inglês, actually significa na verdade, de fato, é uma expressão, né? Então, actually, em inglês, actually means something that is real, that is true. Então, quando você fala actually, em inglês, você está falando de fato, na verdade, né? Quando você quer explicar um pouco mais alguma coisa, ou quando você quer consertar um engano, né? A pessoa fala assim, Bruno, você é um professor de alemão? Eu falo, actually, I'm an English teacher. Ou seja, na verdade, eu sou um professor de inglês. De fato, eu sou um professor de inglês. Tá vendo? Aí o Rodrigo colocou, galera, não se preocupe que são somente 86. São menos, tá? Exatamente isso que eu falei, tá bom, Rodrigo? São menos, obrigado aí pelo número exato, a exatidão do Rodrigo, foi ótimo. São bem menos falsos cognatos do que cognatos. São muito mais cognatos, ou seja, são muito mais os termos em inglês que tem o mesmo significado do que os que não tem, tá bom? É que é mais divertido a gente dar uma olhada quando a gente comete os erros, né? A gente se diverte e a gente lembra do real significado e não comete os erros, tá bom? Olha a Mariana falando, tá vendo? Eu falaria isso, falaria, agora não vai falar mais, Mariana, porque agora você já sabe, olha que beleza, né? Ó, kinfolks, aqui se usa bastante para parentes, kinfolks. Na verdade, folk pode estar relacionado com gerações que são anteriores às nossas, né? Inclusive tem um tipo de música, né, de estilo musical nos Estados Unidos, Rodrigo, que é o folk, né? Que é o folk, que tem a ver o quê? Com uma música que é mais tradicional. Agora, vamos investigar isso aí, Rodrigo. Vou te falar uma coisa que eu não sei se você sabe. Folk é uma palavra que vem da palavra folklore, né? Que é um cognato. Folk, que vem de folklore, é um cognato. Então, folk tem a ver com folclore. Folclore é algo que vem de tradições. Então é por isso que quando a gente fala em folk music, a gente está falando de uma música tradicional, de uma música que vem de gerações. Então é por isso que eu falo, quando eu vou fazer, às vezes é uma expressão, você vai falar dos seus pais, você fala, my folks are here, né? É uma expressão também que pode ser generalizada, tá? Às vezes você pode estar falando de amigos também, é uma maneira carinhosa de você se relacionar, mas em geral é uma palavra que está falando de pessoas que são mais velhas, né? Até mesmo, por exemplo, em português, não tem essa gíria que não é muito legal, não gosto muito, mas muita gente usa, né? Fala assim, ô velho, né? Lembra o Pernalonga? O Pernalonga, no final, ele fala assim, e aí, velhinho? Foi essa a tradução, não foi e aí, velhinho? Porque no fundo, ele fala o seguinte, it's all folks. Ou seja, é tudo folks, é tudo velhinho. Isso aí é tudo velhinho, né? É isso que ele está falando, velhinho no sentido de alguém mais velho, mas no fundo ele não está falando dos pais dele, ele está falando para todo mundo, mas se tornou uma expressão popular. Mas folk é uma expressão que normalmente era utilizada para gerações mais antigas, porque vem da palavra folklore, que é um cognato.
Olha pra você ver que beleza. Folclore é um cognato que tem a ver com folclore, né? Ou seja, folclore tem a ver com tradição, porque folclore é a cultura que vem passando de tradição em tradição. É por isso que hoje a gente tem esse estilo musical nos Estados Unidos, que é o folk music, né? Bom, aqui a gente encerra a nossa live de hoje. Para você que chegou aí no final, você pode ir, que ela vai estar disponível aí durante 24 horas, tá? Então você pode checar ela aí. E na semana que vem, na terça-feira, a gente vai fazer uma live continuando falando sobre esses falsos cognatos, que é muito divertido a gente estudar esses falsos cognatos. Rodrigo falando coisas de country music, coisas de country music. Também o country, querendo ou não, também tem essa tradição, né? Tem essa tradição, então ele tem uma relação, né? Tem uma relação aí, né? O country com folk também tem essa relação, tá bom? Bom, a gente se vê na terça-feira com mais uma livezinha por aqui. Adorei o nosso encontro de hoje. A gente vai continuar falando de falso cognato, que é muito divertido, e aí a gente vai falando sobre todas essas coisas aí que a gente viu aqui. Olha, acabei de receber a notificação que você estava live, né? Então, mas a gente tá acabando, mas tem aí, vai ficar disponível, é só você pegar o início. Tá bom? Um beijo, Mariana, um abraço, Rodrigo, bem grande. Drica, foi um prazer. E a gente vai se vendo aqui terça-feira que vem. Tem mais live, hein? Beijo, tchau, tchau.